descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Boa noite, irmãos, a graça e paz. Vamos estar dando início ao nosso culto, louvando ao Senhor com o hino Todos que têm sede. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração.
Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas do coração, profundas do coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Amém. Vamos estar louvando agora, ser reconhecido. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Seus planos cumprir, que possas achar em minha voz, que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Seus planos cumprir, que possas achar em minha voz, que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou
João 3,16 está escrito que Deus entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a gente possa, todos os dias, perceber o quão grande é o amor de Deus para a gente e o que Ele fez pela gente, para a gente estar aqui hoje, para a gente poder conversar com nossos amigos, viver nossa vida. Vamos estar cantando Quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. E apesar dessa grande prova de amor que Deus fez pela gente, a gente continua duvidando se Deus realmente está com a gente. Ai, mas eu estou me sentindo tão sozinha. Deus está muito distante, eu não consigo ver Deus.
Esse próximo hino vai falar que a gente só tem Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça. Jesus sempre está com você, mesmo que você não veja Ele. Você pode senti-lo, você pode buscá-lo. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta
o que tenho a não ser. Senhor, nosso Deus, te entrego esse momento de louvor. Senhor, peço que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo. Abençoe, Senhor, o pastor também que irá ministrar essa palavra. Que o Senhor possa usá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus, nós damos graças ao Senhor mais uma vez. Te adorar, te bendizer, louvar. Adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Derramar a nossa alma diante de ti. Sabedores plenos de que o Senhor nos ama incondicionalmente. Meu Deus, nesta hora, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. É com expectativas que nós entramos na presença do Senhor. Porque sabemos que como Deus de amor, Deus justo, santo, poderoso, eterno, imutável, longânimo, Deus de bondade, sempre somos agraciados com as virtudes do Senhor que se manifestam a nós. Por isso, Deus, nesta hora, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Gera em nós vida e vida do Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor por mais uma noite estarmos juntos. Obrigado você que nos acolhe em sua casa, pelo nosso canal do YouTube. E quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Salmo 128. Vamos pensar um pouco aqui, irmãos, estruturados na palavra, alicerçados, firmados nos preceitos de Deus ao nosso coração. Nós continuamos ainda nesse tempo de isolamento social. Esta pandemia do novo coronavírus tem assolado cidades, nações, países, e não diferente nossas famílias. E não é só a questão do contexto de adoecer ou não. Eu não sei você, eu vou dizer por mim. Eu já não aguento mais. A vontade que dá é de voltar a viver a normalidade do tempo de outrora, onde nós nos reuníamos, onde a igreja estava cheia, pessoas se abraçavam, pessoas se cumprimentavam. Mas eu não posso, de maneira alguma, me rebelar à situação que eu estou vivendo. É com ações de graças que eu me rendo a Deus diariamente. Todas as vezes que eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus por mais um dia. Porque esse tempo tem nos ensinado, apesar da tristeza, apesar do luto, apesar das dificuldades. Governador Valadares viveu a questão se tem lockdown, se não tem, se sofre intervenção judicial ou não. Coisas que vão permeando a mente das pessoas. Eu me preocupo com aqueles irmãos que têm os seus negócios, que dependem do comércio estar aberto, gerar renda, pagar as suas contas, sustentar a sua família. Todas essas coisas advêm aos nossos corações. A cultura do nosso tempo revelada, manifesta, expressa através da sociologia, através da psicologia, muitas vezes tem tentado mostrar que na construção do ser humano
ele é capaz sozinho. Mas eu te digo uma coisa, a primazia está em Deus. É o Senhor quem nos edifica. É o Senhor quem nos sustenta. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, e eu espero que esteja, se você observar o Salmo de número 127, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se Deus não construir, se Deus não guardar, se Deus não abençoar, é fútil, é inútil. Toda a minha preocupação, todo o meu anseio, todos os sentimentos que têm tomado tanto a vida das pessoas, tais coisas vão gerar nada mais do que pavor, e muito mais do que consequências da ação do vírus, são as doenças psicossomáticas que têm atingido as pessoas. E nesse tempo de tantos anseios, surge talvez uma pergunta ao seu coração: como consolidar a vida, então, para que ela não se torne inútil? Como que nesse tempo em que eu estou recluso ao meu ambiente familiar, pai, mãe, filhos, reunidos ali na sua casa, já não há mais o contato talvez tão próximo para com os avós, tão próximo para com os primos, tão próximo para com os tios, quanto mais aos amigos. Eu penso que quem traz uma resposta ao nosso coração é Deus, e Deus já falou isso a nós através do Salmo 128. Neste salmo quero meditar com você e nele encontrar como consolidar a minha vida, para que no Senhor esteja eu guardado, abençoado, que tudo esteja edificado conforme o propósito divino. Salmo 128, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela assim nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 4, vamos mais uma vez. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu olho para este salmo e nele eu encontro uma fórmula para que eu possa consolidar a minha vida. Mas presta bem atenção, quando eu digo aqui a respeito de fórmula, não quero que sua mente vagueie, caminhe pelas ideias de algo formulado, pragmatizado, e que possa proporcionar um reducionismo da fé, de maneira alguma. Eu tomo aqui as palavras do filósofo britânico Herbert Henry Farmer, que diz o seguinte: se você caminha em direção contrária à natureza do universo, você só ganha farpas. Portanto, caminhar na direção contrária ao do Criador do universo, ao Deus que tudo fez e que por mim as executa, caminhar na direção contrária ao Senhor, me leva a um caos existencial, familiar e a um caos social. Farpas gigantescas, elas penetram no nosso coração, elas ferem a nossa alma. Portanto, quero propor a você, eu quero convidar você a colocar em prática esta fórmula bíblica, esses preceitos do Senhor estabelecidos ao nosso coração, para que você possa experimentar transformação de vida, transformação dos seus entes queridos, transformação daquilo que é a base, o pilar do seu viver nesse mundo, que é a sua família. A Bíblia nos diz em primeiro lugar, que todo homem
todo macho, todo masculino, ele tem um chamado para liderar a sua casa espiritualmente. Olha o que a Bíblia diz no verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Preste bem atenção. Quando nós falamos de liderança masculina, para os nossos dias, vem à mente a questão da família patriarcal, vem em mente a questão de machismo, vem em mente algo que já está ultrapassado, vem em mente algo que mexe com a sociedade de hoje, e isso acaba produzindo crise existencial, crise familiar e crise social. A palavra de Deus está estabelecendo para nós de que bem-aventurado, feliz, abençoado, próspero, aquele que tem temor ao Senhor, e não somente vive o temor a Deus, mas que anda no caminho de Deus. Pesquisa feita demonstra que as famílias contemporâneas, homens na faixa dos 24 até os 35 anos de idade, que já têm família, esposa, que já possuem filhos, esta faixa etária de homens são homens ainda dependentes de videogames, PlayStation, essas coisas assim. Nada contra você ter o seu jogo, brincar, jogar. Mas o que nós observamos é que muitas vezes esses líderes de família, esses chefes de família, esses pais, esses pastores do lar, eles estão muito mais voltados para o seu tempo diante da TV jogando, do que ensinando a palavra à sua família. Produzindo no coração familiar bases morais, éticas, padrões e valores que possam dar a esta família forças, paz, esperança quando a adversidade vem. Nós olhamos para o texto e se você olhar de modo isolado, obviamente que não há nenhuma referência ao homem. O texto não diz que bem-aventurado o homem, o texto diz bem-aventurado aquele. E o que me leva ao entendimento de que esse verso 1 está sendo direcionado ao masculino, ao homem, ao macho da casa, é que o contexto posterior deste salmo mostra que o Senhor vai trazer uma palavra direcionada à mulher. Mostra que o Senhor trará uma palavra direcionada aos filhos. Logo nós tomamos do entendimento de que esta palavra está sendo aplicada ao homem. Portanto, você, varão, que me acompanha nesta noite, a fórmula para que a sua família esteja consolidada e viva o melhor de Deus nessa terra, você precisa ser um homem com características singulares. E quais são essas características? Temor a Deus. Este temer aqui não é uma questão de um simples medo. Como líder da sua família, como líder do seu lar, temer a Deus é um profundo respeito. É ter no seu coração total reverência a Deus, naquilo que você deve fazer como homem. E o que você deve fazer como homem não é bancar o machão, o durão, o intrépido. Com isso você faz com aqueles que atacam a sua família. Mas quando você está diante de Deus, você é aquele que se dobra. Você é aquele que se prostra. Você é aquele que reconhece a soberania de Deus. Como você bem sabe, Provérbios 9:10 diz
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temor no seu coração produzirá sabedoria para que você possa viver nesses tempos de adversidade. Ser sábio para poder cuidar, ser sábio para poder cultivar, ser sábio para poder proteger, ser sábio para prover à sua família nesses tempos de adversidades. Por isso, o princípio implícito ao seu temor é você andar nos caminhos de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra caminhos aqui no hebraico é a palavra derek. E esta palavra, ela nos traz aqui, pelo menos de uma forma figurada, duas verdades. Primeira, os planos que traçamos. Quando nós cultivamos temor a Deus em nosso coração, todos os planos que nós construímos, todos os planos que nós planejamos e edificamos em nossa vida, tais planos são submetidos ao Senhor. E o crivo desse plano é a palavra de Deus. Se aquilo que eu planejo está de acordo com os preceitos da palavra, eu estou no caminho do Senhor. Mas se aquilo que eu planejo fere os princípios de Deus, tenha certeza, por mais que você tenha temor a Deus, você não está no caminho do Senhor. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, automaticamente, querido, preste bem atenção, tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você faz, eu estou dizendo aqui da moralidade da sua vida, isso deve expressar o relacionamento que você possui com Deus. Ou seja, meu pensar precisa estar cativo à obediência de Cristo. O meu falar com os outros deve estar recheado de ações de graças. As coisas mais simples, corriqueiras da minha vida que eu faço, elas devem glorificar a Deus. É desta maneira que você, varão, é chamado a liderar a sua casa. Assim como Cristo lidera a igreja, você deve liderar a sua família mediante aquilo que é o dia a dia seu, pelo seu falar, pelo seu pensar, pelo seu agir. Não são os parâmetros humanos que nós adotamos para sermos bem-sucedidos no pastoreio do nosso lar, mas é debaixo de um planejamento submisso à vontade de Deus. Você se coloca diante do Senhor, você pergunta para Deus, você espera em Deus, você submete-se à vontade de Deus e confia plenamente que a vontade do Senhor, sendo boa, perfeita e agradável, você viverá o melhor nessa terra. Bem-aventurado serás. Você precisa ter esta consciência que você deve conduzir a sua família a uma experiência mais profunda com as boas novas do Evangelho. Assim você estará pastoreando a sua casa, meu querido irmão. Mas preste bem atenção. A família, ela não é constituída somente de um homem provedor, de um homem protetor, de um homem sábio, de um homem temente, de um homem que caminha na presença de Deus. Uma família também é constituída de uma mulher. É assim que a Bíblia diz. O padrão de uma família é um homem e uma mulher. Não é nada contrário a isso. Estão até tentando mudar por ideologias vãs, fúteis, inúteis. Mas uma família bem-aventurada no Senhor, ela é transformada por uma mulher que a Bíblia chama de auxiliadora idônea, que faz da sua casa um jardim. Olha o que a Bíblia diz no verso de número 3, na parte A.
tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Minha irmã, eu não estou diminuindo em nada o seu ofício de mãe, de mulher, de esposa, de trabalhadora, de estudante, de uma guerreira. Assim são tantas as famílias, constituídas de homens e mulheres que trabalham muito, que têm lutado muito para dar aos filhos o melhor. E isso não é fácil. Mas eu não estou colocando você em uma posição de subserviência. Pelo contrário, a igreja de Deus tanto a igreja de Deus como a sociedade em que nós vivemos, nós encontramos no papel da mulher um valor tremendo. Olha a mulher de Provérbios 31. Uma figura feminina completamente ativa. Uma mulher que exerce a sua vocação profissional. Uma mulher totalmente proativa para o bem-estar da sua casa. É ela que edifica o seu lar. Se você observar bem, a Bíblia, a mensagem, nos versos 17 e 18 de Provérbios 31, ela vai dizer, uma das primeiras coisas que a Bíblia diz, ela pontua assim o verso 17 e 18. A primeira coisa que ela faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosas por começar. A própria Escritura Sagrada compreende o valor do trabalho da esposa, da mulher. Mulher não tem pressa que o dia acabe logo. São tantos afazeres. A questão é que nem sempre há um reconhecimento devido, de igual proporção, quando esta mulher, ela é tão somente uma dona de casa. Normalmente nos ramos de atividade de emprego, quando se vai preencher, coloca assim, do lar. E é interessante que ela não é assalariada, ela não tem férias, ela não tem 13º, mas ela exerce a sua vocação tanto quanto a de um homem, para fazer da sua família, a ordem da criação, um lugar abençoado. Quem teve a ação de perceber que não era bom que o homem estivesse só foi Deus. E de todas aquelas que estavam ali, fêmeas criadas, não havia nada que fosse idônea para que o homem pudesse viver. Por isso criou Deus a mulher para ter esse papel ao lado do seu marido. Ela não está abaixo, mas ela está ao lado do seu esposo. Cabe ao homem liderar e cabe a essa mulher auxiliar de modo idôneo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus a nós, Gênesis 2, 20, a Bíblia diz que esta mulher, esta auxiliadora, essa mulher no sentido mais profundo da palavra no seu original hebraico, tem um sentido de socorro. A mulher, ela vem como um socorro. Obviamente que eu não estou dizendo aqui de uma questão soteriológica. Não é uma questão da mulher que vem para salvar. Essa salvação, ela está em Cristo Jesus. Mas de promover a Cristo na vida do seu esposo, na vida da sua família. A mulher é o socorro emocional dos homens. Ela é um socorro de cuidado, de acolhimento, de compreensão da graça de Deus. Dá uma olhadinha depois, com a sua varoa, meu amado. Cantares 4:10. É este socorro que faz com que a casa floresça. É justamente isso que vai acontecer. Ela vai se tornar frutífera. Ela dar esta condição de fazer a casa, o seu lar, um ambiente frutífero. Não somente ela, mas todos se tornam produtivos. Ela vai gerar no seu marido a condição de ser o melhor.
Ela gera nos filhos a condição de serem o melhor. Ela mesma dá o melhor de si. Quando a mulher cumpre o seu papel de estar submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, lares se tornam frutíferos. Mas a inversão desses valores podem produzir farpas, como Framer disse. Ir contrário àquilo que é princípio estabelecido por Deus pode gerar no ambiente familiar feridas, dores, sofrimento. E a pergunta que eu faço é: como está o seu lar? Nós já estamos 4 meses, cerca de 4 meses, onde o restrito do nosso relacionamento é o âmbito familiar. E dá tristeza no coração saber que o que aumenta ao invés do amor, da paixão, do romantismo, o que aumenta é a violência doméstica. O que aumenta são as agressões verbais. O que aumenta é a intolerância familiar. O que aumenta é o divórcio, porque as pessoas não conseguem viver dentro da sua própria casa. Será que não existem farpas? Será que você não passou em meio a um bando de porcos espinhos e você está aí todo ferido, meu amado irmão? Olha como que a palavra de Deus, ela se complementa. Verso 3, na sua parte B, a Bíblia diz: teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Todo casal, presta atenção nisso. Todo casal, ele tem a missão de fazer dos seus filhos discípulos de Cristo. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Cartas da Prisão, ele diz o seguinte: o casamento é mais do que o amor de vocês um pelo outro. Ele tem a dignidade e a força mais elevadas, pois é uma sagrada ordenança de Deus, pelo qual quer perpetuar a raça humana até o final dos tempos. Nesse amor, vocês só enxergam o ser de vocês dois no mundo, mas no casamento são um dos elos da corrente das gerações que Deus, para a sua glória, faz surgir. E ele ainda continua dizendo em um dos outros trechos do livro: de Deus, os pais recebem seus filhos, e para Deus devem conduzi-los. Essa fala de Bonhoeffer, ela traz pelo menos aqui 2 realidades para que a gente possa pensar. Primeiro, é através do casamento que se renovam as gerações. E você vai perceber que para os dias chamados pós-modernidade, casamento hoje não é algo respeitado, muito menos valorizado. As pessoas nem casam e elas já estão pensando em como separar. Já não há compromisso, já não há aliança, já não há comprometimento, tem contrato de casamento. Elas não pensam mais na perpetuação da espécie humana. Elas estão voltadas para si mesmas. Outra realidade que nós encontramos, que através desta renovação do casamento, ela tem um significado muito maior do que simplesmente povoar a terra, mas fazer desta nova geração discípulos do Senhor. Como é que eu posso enxergar isso no texto, pastor? Vamos lá. Seus filhos serão como os brotos, os rebentos da oliveira. Você precisa ter aqui um entendimento bíblico. Se você não conseguir ter, fica difícil. Vamos lá. Primeiramente, este salmo ele foi escrito no seu tempo,
dentro de um contexto em que as famílias viviam uma sociedade rural. Era muito comum a toda família ter o seu pedaço de terra, criar ali a sua galinha, colher os seus ovos, ter a sua própria horta em casa. Isso não é coisa muito longe, não. Coisa de 20, 30 anos atrás, era assim que as famílias viviam. O êxodo urbano é que tem tirado das pessoas este entendimento rural, às vezes, que tantos textos bíblicos nos apropriam de um entendimento de quem vive assim. E, obviamente, que o texto foi escrito para aqueles que eram daquela época e se aplicam a nós hoje também. Então, manejar a terra era algo muito comum. Por incrível que pareça, nós somos uma geração de século 21 que tem menino que não sabe diferenciar um pé de laranja de um pé de acerola. É ou não é? Se botar acerola, pitanga, não sabe. Não vive esse contexto, não sabe o que é isso. Então, quando o salmista está dizendo de brotos da oliveira, aqui ele está trazendo o entendimento de um renovo das plantas. Um enxerto de novas mudas dentro de antigas árvores. Você já experimentou ou já vivenciou uma árvore que é cortada o seu galho e de repente aquele galho torna-se seco e de repente surge ali um brotinho. Enquanto que o caule está totalmente acinzentado ou amarronzado, ele está totalmente revigorado, esverdeado, um verde vivo. Isso aqui, irmão, é um entendimento que ele nasce ali, naquele que é mais antigo, naquele que é mais velho, e ele carrega esse broto que surge, que vai surgindo novo em meio ao velho, ele carrega a historicidade e a carga genética daquele anterior. É isso que leva ele ter imunidade contra as pragas. Ele é novo, mas ele tem sobre si a história daqueles que perpetuaram. As árvores novas, herdeiras das árvores antigas. Assim são os nossos filhos como brotos da oliveira. Isso traz o desafio de fazer com que os nossos filhos sejam herdeiros espirituais de um legado de relacionamento com Deus. E eu te pergunto, é fácil? É fácil levar os seus filhos a viver um relacionamento com Deus como você vive? Não é fácil. E se você começar a inverter a ordem do processo, no começo vai desandar tudo mesmo. Se o marido não é o líder da casa, se a mulher não é frutífera, se ela não é uma auxiliadora, tenha certeza que os filhos não serão. Se sendo já não é fácil, imagino fazendo o contrário. Então, meu irmão, honra sua calça. Vira homem. Assuma essa casa, põe liderança aí. Levanta essa voz, não é com agressividade, mas com autoridade, com firmeza no Senhor. O problema é que a gente está tendo hoje uma geração de um bando de homem frouxo. Um bando de homem que fica dentro de casa. Não vou nem falar o que eu pensei aqui não. Enquanto que a mulher está lá ralando, botando sustento dentro de casa, trabalhando para pagar as contas, o bonitão está dentro de casa mamado. Cachaça até o topo, cheio de vício, fumador de maconha, pornógrafo. Toma vergonha na cara, ponha-se no seu lugar e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua casa. Mas você tem que tomar atitude, meu irmão. Você tem que se posicionar. Você não precisa ser agressivo, você não precisa ser um brucutu, mas você precisa andar no caminho de Deus com um coração cheio de temor e Deus te conduzirá. A simplicidade do processo começa daí. Trate a sua esposa como uma parte mais frágil.
Trate a sua esposa como aquela que Deus te deu para abençoar a sua vida. O suporte, o socorro emocional que você tanto precisa. Você já teve coragem de se perguntar qual é a herança que você está deixando para a geração futura? Qual é a herança que a igreja de Cristo está deixando para as gerações futuras? Se não houver culto, se der um lockdown assim de parar tudo, nem internet vai ter. Pessoas sentirão falta. As pessoas terão saudades da comunidade, do meio onde vive. Porque era isso que as famílias veterotestamentárias, lá do tempo de Abraão, Isaac, Jacó, faziam. Elas contavam, elas anunciavam as maravilhas do Senhor. É por isso que esses meninos, esses filhos e filhas, eles estão ao redor da tua mesa. Eles estão em volta querendo ouvir o caso, contar uma história, ouvir a mensagem, os causos antigos, para que isso produza neles uma mensagem que transmita vida, uma mensagem que possa proporcionar ao coração delas esperança. Como está a sua casa? De que maneira você está caminhando? Eu quero concluir a meditação nesta noite, lembrando de um texto bíblico que é um princípio mor para que nós possamos ser bem-sucedidos no Senhor. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você irá bem. Josué 8. Este é um tempo que a pandemia ela tem permitido com que a família esteja mais junto. Talvez você não consiga ver isso, mas existe o lado positivo, existe o lado benéfico, existe aquilo que você pode extrair de bom nesse tempo chamado hoje, de tantas adversidades, de necessidades de consolo da parte do Espírito de Deus, por causa de momentos de luto, de não poder despedir do ente querido, de dar o último abraço, de aproximar-se de um caixão. Famílias têm sido cerceadas disso, mas Deus está no controle de tudo. Se nós temos o temor ao Senhor e nós andamos no caminho de Deus, nós veremos os nossos irmãos novamente. Nós os reencontraremos nos céus dos céus. Aqueles que partem e partem no Senhor, tenha certeza, eles estão curados, eles estão restaurados, eles estão muito melhor do que nós estamos. Mas eu e você que ainda permanecemos aqui, e eu não sei até quando Deus nos dará essa condição de assim estar. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu ambiente familiar? Porque Deus, na sua soberania e tendo o controle de tudo, pode ser, meu amado irmão, que você perca o seu negócio. Pode ser que nós cheguemos a um tempo em que o comércio vai fechar. E por não produzir, seu negócio vai fechar. É melhor você fechar do que ficar como devedor. Mas tenha certeza numa coisa: se você confia no Senhor, Deus te ergue, Deus te restaura,
Deus te levanta. O desafio que nós temos de estarmos juntos é justamente transmitir ao coração desta nova geração a confiança, a esperança plena, certa de que Deus está no controle de tudo. É necessário que assim seja para que Cristo volte. Os últimos dias são dias marcados de muito pranto, de muito choro, de muita dor, mas também é o tempo que nos revela a boa mão de Deus que está sobre nós para nos guardar e proteger. Talvez a pergunta que você precisa trazer ao seu coração é: você está cumprindo a sua missão? Você que é pai, você cumpre a sua missão de pai. Você que é mãe, você tem cumprido a sua missão de mãe. Você que é filho, você tem cumprido a sua missão de filho. Obedecendo aos seus pais. Seu chamado, sua vocação. O propósito para o qual você foi criado. Você tem conseguido viver? Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você. As barreiras que te impedem de viver a felicidade do seu lar. Eu quero orar por você. E eu não sei, eu não faço a mínima ideia quem são as pessoas que nos acompanham neste momento. Sei que muitos outros vão assistir depois, vai ficar gravado lá no canal do YouTube. Mas você que me acompanha agora, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por sua casa, pelos seus entes queridos nesse momento. Para que Deus possa avivar, para que o Senhor possa restaurar, para que Deus possa acender a chama do amor, para que Deus possa restaurar um ambiente familiar, estruturado, consolidado, firmado na rocha, Cristo Jesus o Senhor. Que os conselhos que este salmo traz, possa ser princípios estabelecidos no seu coração, se você se dispor a viver o projeto de Deus. Feche seus olhos. Prostre-se diante do Senhor. Aquele que te formou e que te fez, é que sonda e conhece o seu coração. Sabe do seu levantar e do seu assentar. Sabe se você sorrir externamente, mas internamente a sua alma, ela está fragmentada, machucada, ferida, cansada. Mas em nome de Jesus, que o Espírito da vida, que o Espírito do Senhor possa nessa noite trazer ao seu coração bálsamo. Em nome de Jesus Cristo, alegria ao invés de pranto. Em nome de Jesus Cristo, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Que o Senhor liberte do cativeiro da alma. Que o Senhor restaure relacionamentos nessa noite. Senhor Jesus Cristo, diante de Ti está o Teu povo, a Tua igreja. Aqueles que o Senhor atraiu para que nesta noite, esta palavra, os conselhos das Escrituras Sagradas, através do Salmo 128, pudesse, ó Deus, fortalecer corações. Em nome de Jesus Cristo. Entra com providência santa, Senhor. Provê nos lares que precisam de Ti. Reconcilia, Pai, em nome de Jesus, relacionamentos quebrados. Restaure o amor, restaure a confiança, restaure, Senhor, a solidez de um ambiente familiar feliz no Senhor. Que haja perdão, que haja cura, que haja paz, que cadeias sejam quebradas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que espíritos malignos sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, o nosso libertador, quebre cadeias da alma, Senhor. Amargura, tristeza, angústia, falta de perdão, mágoas, ressentimentos,
que haja libertação na alma, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor é terapêutica para aquele que confessa e deixa, pois alcança a misericórdia do Senhor. Que sejam curados para o louvor da glória do teu nome. Restaura, Senhor. Restaura nessa noite ambientes. Fortalece famílias, lares, casas, para o louvor da tua glória. Para quando a adversidade chegar, teu nome seja exaltado. Que nos lábios exista um hino de louvor ao teu nome. E em todas as coisas possamos nós render graças ao Senhor.